Por gentileza, querida comunidade, podem assentar-se. Queremos saudar mais uma vez os entes que ainda encontram-se enlutados, pela Páscoa recente dos seus familiares, também aqueles que nos acompanham em casa. Que bom podermos rezar essa missa de 7º dia. Hoje temos 3 intenções. E para lhes falar um pouco sobre esperança, que talvez é uma das palavras que mais nós ouvimos agora nesse período em que vivemos o luto, fé para suportar esta separação física daqueles que amamos. Hoje temos a presença na liturgia da memória de alguns homens e mulheres que viveram num país chamado Coreia. Na época nem existia Coreia do Sul, Coreia do Norte. Era na região da Coreia. O cristianismo entra pela primeira vez na região da Coreia por volta do ano 1610. Entram os primeiros cristãos na Coreia. Mas ali, ao penetrar aquela terra nova para os cristãos, não foi nenhum padre, não foi nenhum bispo, não foi nenhum religioso junto deles. Foram pessoas leigos e leigas que não pertenciam à hierarquia da igreja. E o mais interessante desses homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos, é que eles permaneceram fiéis durante 200 anos sem a presença de um padre que pudesse rezar a missa para eles comungarem. Eles perseveraram na oração, viveram sem os sacramentos, mas passaram de geração em geração durante esses 200 anos a força viva do Evangelho, a palavra de Jesus, inclusive falaram da existência dos sacramentos. Não receberam porque eram como que clandestinos, não podiam manifestar a sua fé. Então, 200 anos depois, ali pelos anos 1830, também de forma clandestina, chega até eles um sacerdote. E que alegria para aquele povo, que alegria para aquele sacerdote ver que 200 anos depois encontrou um povo católico. Cerca de 10.000 homens, mulheres, vivendo, manifestando a sua fé católica. É claro que isso não foi bem visto pela sociedade da época, e a partir disso começa a insurgir uma série de perseguição a estes homens e mulheres. Num período de 30 anos, então, muitos são os mártires. Homens, mulheres, crianças, jovens, padre, que acabaram perdendo a sua vida por não negarem a fé. E tem uma história bem curiosa nessa perseguição, de que uma família foi raptada desses coreanos. E então, eles separaram o pai e a mãe dos filhos. O pai e a mãe, tendo a convicção de sua fé, disseram: nós não iremos abandonar a nossa fé católica que recebemos dos nossos antepassados. Qual o prêmio? A morte. Então eles foram nos filhos desse pai e dessa mãe, e na tentativa de fazer esses filhos abandonar a fé católica, eles disseram assim: veja, os vossos pais, eles mentiram, os vossos pais abandonaram a fé, vocês também deveriam de fazer isso. E aquelas 2 crianças jovens disseram assim: mesmo que nossos pais tenham abandonado a fé, mas nós não vamos abandonar a fé em nosso Pai que está no céu. Ou seja, verdadeiramente eles foram apóstolos. E uma pessoa que nega a sua fé
ela é considerada apóstata. E essas crianças, tamanha era a fé que estava no coração delas, não negaram. Qual o prêmio para elas? Martírio. Foram então martirizadas, assassinadas, por tão pequenas e por manifestarem a sua fé. Existe um pensador na igreja chamado Tertuliano que ele diz assim, que o sangue dos mártires rega, encharca o solo de nutrientes para que venham cada vez mais e mais cristãos. Para nós hoje viver no Brasil, quase que a gente não consegue imaginar e nem se colocar na pele do que é uma perseguição por simplesmente ser católico. Porque veja, as nossas igrejas estão abertas, os nossos templos são espaços reconhecidos, em certos sentidos, pelo poder público. Ninguém nos priva, ninguém está privado, ninguém precisa manifestar a sua fé católica aqui de forma clandestina, escondida, com medo de ser perseguido, tanto que a nossa missa ela é transmitida. Ninguém, pelo menos não deveria, de entrar aqui agora na igreja e querer matar a todos nós por simplesmente estarmos rezando uma missa. Mas houve tempos, e ainda há, nos dias de hoje, em que nossos irmãos, leigos e leigas, não podem fazer isso que nós aqui estamos fazendo. Rezar uma missa em público, porque são mortos, são assassinados, infelizmente, diariamente, muitos irmãos nossos, que talvez não nos chegam no ouvido essas notícias, morrem por simplesmente quererem viver como Jesus Cristo. E eu fico pensando, se tamanha perseguição viesse ao nosso encontro, teríamos essa coragem de não abandonar a nossa fé? Teríamos verdadeiramente a coragem de dizer assim, eu amo Jesus Cristo até as últimas consequências? Isso, padre, nos parece um pouco difícil, não é a nossa realidade. Sim, não é a nossa realidade. Mas quantas vezes nos nossos relacionamentos, talvez nós acabamos abrindo mão de frutos que nós colhemos pelo simples fato de sermos cristãos, frutos da bondade, da honestidade, da verdade, da mansidão, de sermos pessoas cheias do Espírito, e acabamos abrindo mão disso para fazer a vontade de algo que não nos leva para Deus, o pecado. Também é uma forma de morte. Talvez não é um martírio que nos exige o sangue, mas mata o nosso interior, a nossa verdade. O martírio branco, poderíamos dizer assim. Por isso, a exemplo desses nossos irmãos, considerado o apóstolo Paulo, o presbítero André Kim, mais 103 mártires, leigos, homens e mulheres como vocês, que não negaram a sua fé, hoje é um exemplo para nós leigos, para vocês leigos, de que nós, e que sirva de força, que nós não deveríamos desistir da nossa fé. Eles não podiam ter um templo como esse, mas ainda assim eles resolveram encontrar-se em comunidade e se ajudar mutuamente em tudo aquilo que precisava. Tamanha foi essa ajuda, a força dessa ajuda, que eles perseveraram e existiram em 2 séculos. Hoje, a Coreia, quem é a Coreia? A do Sul, não a do Norte. O presidente da Coreia atualmente é católico. A segunda viagem internacional que o Papa Francisco fez foi à Coreia do Sul. Lá na Coreia existem muitas vocações. É um país no Oriente, como o da Filipinas, que se destaca daquele meio, porque a religião ou é Islã,
islâmica, ou é hindu, budista, e existem essas duas terras lá, onde floresce o cristianismo. O que isso quer dizer para nós, Padre? Onde nós estamos situados numa região do planeta que a maior parte são cristãos, católicos. O que isso tem a ver com a minha vida, gente que vive no outro lado do planeta? O que a mensagem do Evangelho tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Porque Jesus disse que ninguém acende uma lâmpada ou uma vela, ninguém acenderia essa vela, por exemplo, que hoje faz parte da ornamentação do altar, para, por exemplo, escondê-la, colocar ali atrás onde só o padre ia ver. Não, ela faz parte de um conjunto. E nós hoje somos essa vela. A vela somos nós. Jesus Cristo com o seu amor que está em nós. Poderia eu fazer uma experiência com Jesus e não querer manifestá-la? Poderia eu querer experimentar o amor de Jesus que Ele tem para comigo, para com todos os meus, e não querer tornar público isso? Se eu sei que o amor de Jesus toca o meu ser, toca a minha humanidade, por que não manifestar? Eles não tiveram medo de manifestar, de tornar público isso. Hoje as redes sociais nos ensinam isso, né? Muitas vezes a gente acaba tornando uma parte da nossa vida, o privado, público, para que as outras pessoas façam o quê? Curtam, comentem, compartilhem. Na mesma intensidade nós conseguimos também tornar visível a nossa fé, essa luz que habita o nosso interior. As pessoas, ao acessar-nos, ao vir ao nosso encontro, elas percebem, poxa, tem uma luz diferente naquela pessoa, que não fica escondida. Verdadeiramente, quem faz uma experiência com Jesus, e assim para nós já encerrarmos o nosso pensamento, não fica escondido, não fica às escuras, não fica às ocultas. Quem faz uma experiência com Jesus, verdadeiramente, quem busca uma experiência, quem busca crescer numa espiritualidade, é notado. Porque onde ele passa, onde esta pessoa passar, ela é notada. Pode ter certeza disso. As pessoas dizem, as pessoas sabem, as pessoas sentem. Existe algo diferente, existe uma luz, e que não é a pessoa, nós só somos portadores, porque a luz é Jesus, que está dentro de nós, mas existe aqui uma busca. E a você, meu irmão, das 3 famílias que se encontram enlutadas e rezam hoje pela alma e pelo descanso eterno do seu irmão, que você encontre nestes mártires, que não tiveram a oportunidade de ter um sacramento da Eucaristia, da confissão, encontre neles a força e a intercessão para continuar levando bem a sua vida. Sabe uma forma de você viver bem a sua vida, mesmo dentro desse processo do luto, dessa pessoa querida que te deixou? Continue honrando. Continue honrando com os teus compromissos, com a tua conduta, e assim você conseguirá manter a presença desta pessoa viva dentro de você. É claro que isso é um exercício. Tudo na vida tem hora para começar e hora para terminar. E assim já diz a palavra de Deus, o Eclesiastes 3. Existe um tempo para viver, um tempo para morrer. Inclusive esse processo de luto que você vive, ele precisa ser vivido conscientemente. Nós não podemos pular etapas. Alguém da nossa vida, alguém do nosso relacionamento venha a falecer, como nós não vamos sentir? É claro que vamos sentir e vamos chorar. E por isso o processo do luto ele precisa ser vivido, mas não no desespero, na consciência de que este meu irmão, cedo ou com muito tempo de vida, cumpre hoje a sua missão. E eu quero, em memória dele, honrar a vida dele de que forma? Vivendo bem a minha vida. Você não tem outra vida, você só tem a sua. Você não tem a vida daqueles que já foram e não tem também a vida daqueles que ainda nem vieram para esse mundo. O que é que cada um de nós tem, a não ser a nossa própria vida?
e com ela as oportunidades de escrever a cada manhã uma história diferente. Isso é importante. A partir desses que não negaram a sua fé em Jesus Cristo, queremos nós viver bem, cada um a sua vida. Sentir que eles partiram, que eles cumpriram a sua missão, deixá-los partir e entregar verdadeiramente eles a cada dia, até que em algum momento você vai perceber que o teu coração vai estar um pouco mais em paz. E vai dizer assim: querido pai, querida mãe, querido irmão, você que se encontra aí em Deus, que eu possa continuar trilhando bem aqui a minha caminhada. Compete a mim querer, com os pés que eu tenho, continuar caminhando nos caminhos da vida. É comigo. Preciso novamente chamar a atenção para mim, porque a gente foca naquilo que se perdeu, naquilo que foi. Mas o que não foi ainda e o que não perdeu? A nossa vida. E ela precisa ser vivida. As pessoas que já partiram, que nós amamos, não vão viver a nossa vida. E elas estão tão bem, que se elas pudessem voltar, elas diriam para nós, no nosso ouvido, no ouvido do nosso coração: viva a tua vida. Porque o lugar onde eu estou é muito bom. E um dia você vai estar também. Eis o mistério da fé, a morte. Sempre, em todos os séculos, em todas as culturas, em todas as religiões, a morte sempre foi e continuará sendo um enigma. Tanto que a gente diz, né? Agora eu finalizo, eu prometo para vocês que eu finalizo. A gente costuma dizer assim, tentando acertar, que a única certeza que a gente tem na vida é a... Não é. Não é a morte. É a ressurreição. Porque se a gente falar que a única certeza que a gente tem na vida é a morte, nós que somos cristãos e Cristo morreu, Ele passou por ali, mas Ele ressuscitou, onde fica a ressurreição na nossa vida? Sim, todos um dia vamos morrer, mas em Cristo todos nós um dia iremos ressuscitar. Então qual é a certeza da nossa vida? A única certeza que nós temos na nossa vida é a ressurreição. Por quê? Porque eu sou convidado a ter essa perspectiva, a olhar além da morte física, emocional, enfim, desse processo que termina, que rompe com a minha existência terrena e me transporta. A morte é um passaporte. A morte é, como Francisco de Assis ousou chamá-la, de irmã. Aonde Francisco de Assis estava para poder chamar a morte de irmã? Tudo que ele encontrava na vida ele chamava de irmão. Irmã era o irmão sol, era a irmã lua, era o irmão sapo, era a irmã terra, era a irmã água. E no final da vida, veio visitar quem? Quem veio visitar Francisco de Assis? A irmã morte. Ele abraçou ela, porque sabendo que abraçando ela, ele estava a um passo da ressurreição. Nós fomos feitos para ser ressuscitados, inclusive neste tempo presente em que aqui estamos vivos, a viver como homens e mulheres ressuscitados. E para isso a gente precisa da graça de Deus para atingir o nosso coração, para nos dar coragem para vencer os desafios de cada dia, que não são fáceis. Convenhamos, não são fáceis. Cada um aqui poderia dizer: Padre, esse é o meu desafio, eu tenho facilidade nisso, mas nisso daqui eu ainda luto contra o pecado. Cada um de nós aqui tem os seus desafios. Cada um de nós aqui é um mundo interior de emoção, de sentimento, de pensamento, e que sabe o que ainda precisa passar, aprender, melhorar, aperfeiçoar, aprimorar. Nós existimos. E até o último suspiro nós somos convidados a permitir que a graça de Deus nos deixe cada dia um pouquinho melhor, nos santifique, para quando a morte nos encontrar, possamos ter a ousadia de Francisco e dizer assim: eu te acolho,
porque eu sei que não é o fim. É o começo de um novo, de qual eu preparei toda a minha vida. E poderei então eternamente ficar abraçado ao meu Senhor. Essa talvez hoje é uma outra proposta de nós enxergarmos aquilo que tanta saudade nos deixa daqueles que a gente ama, que é a morte. Como diria Paulo, loucura para os homens que não entendem e não têm fé em Cristo, mas em Deus é sabedoria. Vamos juntos, querida comunidade, nos consagrar ao coração de Jesus. Aqueles que podem se colocar de joelhos, assim vamos fazer a nossa consagração rezando. Coração de Jesus, Tu és a fonte do amor, da vida e da santidade. No Teu coração somos chamados a beber da fonte da salvação, a experimentar a verdadeira paz e alegria, a fortalecer a nossa vocação e a participar do Teu amor solidário. Nós Te louvamos, porque sempre nos chamas para mais perto do Teu coração e nele nos ofereces um abrigo seguro onde descansar. Por isso, com alegria, acolhemos o Teu convite, vinde a mim, com o sincero desejo de viver e testemunhar o Teu amor. Aqui estamos, para consagrar nossa vida ao Teu sagrado coração. Nossas famílias, nossos projetos e trabalhos, que o sangue e a água que jorram do Teu coração nos deem um coração novo para servir com gratuidade os nossos irmãos e irmãs. Amém. Ainda ajoelhados, nós queremos voltar o nosso olhar para o coração de Cristo impresso na parede da igreja. Ao olharmos para Cristo, vemos Ele com os braços abertos. Que possamos ter essa consciência de que estes braços querem nos acolher e ao mesmo tempo quer nos encaminhar para continuar vivendo bem a nossa missão até o momento derradeiro em que todos um dia iremos experimentar o abraço eterno do Pai. E então teremos a oportunidade de desfrutar a alegria, a vitória e a certeza de que valeu cada dia o esforço, o suor, a dedicação de eu ter procurado viver bem a minha fé em Cristo Jesus. Seja amado em toda parte, Sagrado Coração de Jesus.